E o Alexandre de Moraes, que você está falando, ele disse ontem que a Justiça Eleitoral já está tomando as medidas necessárias para que não se repitam os problemas com as filas, né? Que foram gigantescos aí no segundo turno. Mas também tem tanto assunto aí que está sendo questionado. Tem o assunto dos institutos de pesquisa. Tem o assunto... Ele nem toca. Não, Adriles, tem o assunto da garota propaganda do Tribunal Superior Eleitoral Camila Pitanga indo votar com camisinha do Lula. É isso aí. Isso é uma vergonha. Né? Como que o Alexandre de Moraes ele não fala nada sobre isso? Porque uma pessoa que é garota propaganda de um tribunal... Esse é partido político, não, mas calma aí. É um tribunal que busca a justiça. Mas que não busca eu. Sim, o reino de Nárnia. Sim, Adriles, mas eles têm que falar alguma coisa. A garota propaganda do TSE ir votar com a camisa do Lula, fazendo o sinalzinho, é uma vergonha à democracia. É uma vergonha. Só que aí discussar no 7 de setembro não pode. Aí tem que proibir. Só que aí ele prefere falar sobre fila, que é um assunto bem mais neutro, que não compromete o Tribunal Superior Eleitoral. Exato. E além disso, o que foi feito, o que está sendo feito para mudar as filas? Absolutamente nada. Então é um pronunciamento completamente vago para justamente maquiar os reais problemas eleitorais que nós temos no país. Como, por exemplo, isso. A garota propaganda do TSE indo votar e fazendo propaganda do seu político de estimação, diga-se de passagem, o descondenado, né, que é justamente o candidato dos ministros que o absolveram. Então, o TSE tem muito mais coisa para analisar, mas ele joga uma cortina de fumaça. Vamos falar de fila, que eu já prevejo, não vai melhorar nada, porque não vai ser mudado absolutamente nada em relação ao primeiro turno. Vamos jogar uma cortina de fumaça e a gente evita abordar os assuntos que realmente são necessários. Deise, você como cientista política, você concorda que são agora 3h05 da tarde, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Deise, o Alexandre de Moraes não deveria estar mais preocupado em explicar, primeiro, essa situação dos institutos de pesquisa, que foram uma vergonha nacional, e também da garota propaganda dele, que estava vestindo camisa do Lula. Tem que ter uma neutralidade. A garota propaganda do TSE não pode fazer campanha e fazer postagem com a camisa de um candidato. Ela recebeu por isso, né? Então, eu concordo. Aí a gente tem um problema, eu vou ser um pouquinho técnica de novo, se vocês me permitem, mas o nosso sistema democrático ele é de freios e contrapesos, onde um poder tem que vigiar o outro. E a gente sabe, a gente tem visto, ninguém é cego, que o STF, o Alexandre de Moraes, tem extrapolado esse poder. Então, é preciso que o próximo presidente, seja ele quem for, recoloque isso em ordem, né? Não é um poder sobrepondo o outro, mas é um poder vigiando o outro. Sim. E o STF, Alexandre de Moraes, extrapolaram esse poder dele, sim. Felipe? Eu concordo com o que a Deise acabou de dizer. Eu acho que precisa ter um pouco mais de monitoramento, principalmente nessas questões. Eu acho que um poder... Quem vai monitorar? Gente, a partir do momento... Por que o povo, numa hora dessa, o povo não vai pra rua também e não detona? Essa questão. Entendeu? Porque se sou eu que vou votar com uma camiseta escrito Bolsonaro ou com a camiseta do Brasil, eu sou preso. Entendeu? Eu saio de lá algemado. Essa é a grande verdade. Agora, por ser a Camila Pitanga, a garota propaganda do TSE, como a gente já discutiu aqui, então tá tudo bem, e ainda acenando, sabe? Aí eu acho que é vilipêndio. Aí não existe. Eu vou só fazer uma observação que, pro pessoal que tá em casa entender, está permitido, Felipe, votar com a camisa do Brasil. Tá permitido, quem quiser ir votar, então pode votar, e do Lula também. O que não se pode é uma atriz que fez um trabalho para o Tribunal Superior Eleitoral, ela recebeu verba pública para isso, se posicionar dessa maneira. Ela sim tem que ser isenta, porque ela está representando o tribunal nas propagandas. Então, esse é o ponto. O Alexandre de Moraes não falou dos institutos de pesquisa. E não vai falar. E não falou da Camila Pitanga. Não falou sobre questionamento de urna, que aí também não é obrigado, porque não tem prova nenhuma. Mas ele foi falar da fila. É um absurdo. E não vai falar. Eu acho que todos nós estamos sendo utópicos aqui. O TSE se transformou, que é um puxadinho do STF, o TSE, os mesmos ministros quase, e o Alexandre de Moraes, que é o homem que faz inquéritos ilegais, com tipificações criminais que não existem, que prende pessoas sem processo, é o homem que está comandando as eleições. Então ele não vai falar
de pesquisas eleitorais que são instrumentos de fake news. O que o TSE fez nessas eleições, meu bom Tiaguinho? Ele proibiu a esposa do presidente de se manifestar, coisa que aconteceu em todas as outras campanhas anteriores. Ele proibiu um discurso do presidente em que foi aclamado por dezenas de milhões de pessoas nas ruas no 7 de setembro. Ele proibiu o discurso do presidente na ONU, que ele falava dos feitos do governo, ou seja, um presidente não pode falar nem dos feitos do próprio governo, que o TSE diz que está usando a máquina pública. A máquina pública onde? Na ONU? Em Nova York? O povo no 7 de setembro clamando por liberdade, associando a liberdade ao bolsonarismo, é injusto? É antidemocrata? O povo pedindo por mais liberdade nas ruas está sendo um ataque à democracia, sendo que Alexandre de Moraes acha que a democracia é ele e não o povo na rua? Você percebe o contraponto? Aí vocês falam em monitoramento. Quem pode monitorar o STF, o TSE, seria o povo, que é acuado, e o Senado Federal, que está de cócoras para o STF, porque metade do Senado hoje, a configuração de hoje, tem processo e tem rabo preso com o STF. Então o sistema da tripartição brasileira está completamente conspurcada. Quem manda no país hoje, em associação com o Bolsonaro, em contraponto ao Bolsonaro, em oposição, é muito mais o STF do que o Bolsonaro. Só que isso é grave. Quando o TSE, que é puxadinho do STF, faz oposição ao governo, se transforma num partido político, e mesmo assim o Bolsonaro fica quase páreo duro junto com o Lula, a gente percebe que no Brasil as coisas estão viradas de cabeça para baixo. E mesmo assim a gente teve uma votação expressiva do conservadorismo que fez mais de 2/3 do Congresso Nacional, o que é muito estranho. Eu tenho uma desconfiança aqui das urnas do colocarem o Lula na frente, por exemplo, como eu falei, em Minas Gerais, sendo que lá uma hegemonia de votos conservadores consolidaram o Nicolas Ferreira como o mais votado, o próprio Zema como governador eleito em primeiro turno, e aí o cara vai votar no Nicolas Ferreira, no Zema e do Lula. Existe uma coisa muito estranha, e é muito visível essa estranheza. O TSE, a Justiça Eleitoral, tem lado. E esse lado é Lula. E esse lado é o PT. Não é à toa que a Camila Pitanga vai lá com a camiseta do Lula fazendo o Lzinho, sendo que é a garota propaganda do TSE, porque ela sabe que nada vai acontecer. Alexandre não vai falar das pesquisas manipuladoras. Imagina se ela porque ele está a favor. Ele é o maior manipulador dessas eleições. Imagina se ela apostasse com a camisa do Bolsonaro. Ele é o maior cabo eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva. Se quiser me prender, pode, tá, Alexandre? Você é cabo eleitoral de Lula e do PT. E é uma vergonha que a Justiça Eleitoral se partidarize dessa maneira vergonhosa, nunca antes vista no país. E se nós formos fazer uma linha do tempo aqui, do TSE esse ano, nós tivemos o presidente do TSE, então, na época, o ministro Barroso, sendo pego ali de maneira inoportuna, dizendo que eleição não se ganha, eleição se toma, e aí depois perguntou se estava gravando. Na outra ocasião, nós tivemos o ministro Fachin. Também tomando decisões ali completamente autoritárias frente à corte, né? E agora nós temos o ministro Alexandre de Moraes proibindo uso de celular na votação, nunca visto antes, e não existe uma justificativa para isso, né? Um futebol, de que ele torce para um determinado time e ele não contesta o gol. Mentira! No futebol existe o VAR, para você voltar e ver. Então existem ali técnicos que analisam a câmera e se houve um erro, você pode mudar. Isso é uma auditoria no futebol, coisa que não acontece no TSE. Mas ele falou então, que se ou eu estou muito preso, maluco, mas é justamente isso. Aí, ou eu estou muito maluco, eu tenho medo. Ou acontece alguma coisa, ou eu vou ter que mudar minha profissão e virar um escritor de ficção científica, porque algo de muito errado não está certo. Você só pode ser livre se você concordar com o Alexandre de Moraes. Senão você vai preso.